Olá, tudo bem? Começando aqui mais um Star MetaCast. Hoje a gente vai falar de saúde, de trajetória pessoal, de nutrição e vamos conhecer também a história da Vivi Sanches. A Vivi é nutricionista, apresentadora, influenciadora digital e está aqui comigo. Eu sou a jornalista Cristiane Alcalá e estou aqui à frente desse Star MetaCast especial. Vivi, tudo bem? Muito prazer, obrigada pelo convite. A gente aqui na agência Star Meta está super feliz de ter a sua presença. Uma profissional, gente, que tem, assim, um gabarito muito bacana. São muitos anos como modelo, como apresentadora de TV, trabalhando também com nutrição e estética e também aconselhando muita gente a cuidar mais da saúde. Vivi, conta um pouquinho pra gente da tua trajetória profissional, como é que é a tua história, esse percurso todo na área da saúde e também do entretenimento. Nossa, é longo, hein? Olha, eu já conto, já contando a idade praticamente, né? Bom, é uma história longa aí, né? E tenho muito orgulho, né, da minha trajetória, porque parece até uma mulher aí com 1001 utilidades, né? Que a gente fala. Porque E realmente, né? Falo que, olha, aqui não passa perrengue, né? Porque realmente eu estou aí na televisão, já trabalho na TV há mais de 15 anos, né? Então eu iniciei na TV muito cedo também. E a nutrição há 12 anos. Então, eu sou nutricionista, hoje especializada em clínica estética e esportiva, já há 12 anos. Então, eu consegui conciliar os dois, né? Eu iniciei como modelo desde nova, né? E aí, fui trabalhando em televisão, modelo fotográfica, e aí me cuidando, peguei gosto por me cuidar. Sempre fui muito vaidosa, né? Desde pequenininha também, né? E foi onde meu pai aí acabou me orientando também na área da nutrição, porque eu queria ser atriz. Tá. Aí meu pai, não, peraí, vamos pensar juntos aqui, né? A nutrição é a área da saúde, é do futuro. Aí eu falo assim, nossa, do futuro e realmente, né? Então hoje você vê, né? A nutrição, né? A alimentação, ela é aí 70% de tudo, né? Responsável aí por prevenção de diversas doenças, pela nossa disposição, longevidade saudável, né? Tratamento de doenças, né? Então, aí eu falei, não, eu ainda briguei muito, resisti muito. Falei, não, pai, falei, não, pensa, filha. Eu acho que dá pra você aí conciliar, né? Você se cuida tanto, você se gosta e tal, é vaidosa. Então, é de se pensar. Então, Qual a eu acho profissão que dele, Vivi? representante comercial, Nada a ele é ver com a área da saúde. ele era da área administrativa, não é nada assim Essa da área. cabeça legal, Mas você né? vê, foi um anjo mesmo, porque eu iniciei a faculdade não gostando. Porque eu falei, pai, mas eu sou artista, eu gosto disso, eu gosto de TV, eu gosto de atuar, eu queria ser atriz. Sempre gostei, né? E sempre dancei, fui dançarina, fui ginasta, sou atleta, fui atleta a partir dos 7 anos de idade, então eu fiz atividade física desde os 4 aninhos. Tá. Com 7 eu já era ginasta, né? E fui indo ali, né? Então ginástica rítmica, dança, balé, boxe, eu fiz tudo que vocês imaginam assim já, né? Então eu fui caminhando até eu me encontrar, né? E eu até hoje falo pro meu filho, eu sou mãe, né? Meu filho, mãe do Enzo, ele é lindo, maravilhoso. 13 aninhos já, e ele fala, mãe, eu não sei o que eu quero ser. E eu também fui assim, Sim. né? Então eu fui ali me conhecendo ao decorrer, tanto que eu iniciei a faculdade até tarde para a idade, assim, né? Então eu iniciei a faculdade com os meus 22 anos. Então, porque eu não sabia o que eu queria. E eu tava ali relutando. E aí eu fui pegando gosto pela nutrição, porque na minha época não existia nutrição esportiva. Não tinha na grade da faculdade nada de aula voltada para o esporte, de suplementação. E eu já era da atividade física, eu já era da suplementação, eu já era da musculação. Eu falei, caramba, não. E nós nunca esqueço disso, nós iniciamos em 40 alunos e se formaram 26 na época. Hoje as salas aí de nutrição são enormes, né? Então cresceu muito, graças a Deus. Mas, na época, eu lembro que era somente eu e mais 2 meninos da minha sala, os únicos meninos que gostavam dessa área. Tá. E aí eu lembro que eu ficava ali em busca de artigos e atrás porque eu não tinha. Eu falei, não, eu quero a área do esporte, eu quero a área do esporte. E eu fui indo, eu tinha uma única professora da área esportiva, mas ela não podia dar aula porque não tinha na grade. Então terminava a aula, eu colava do lado dela e falava assim, meu, Glaucia, me ajuda. Me fala, Pro, e aí, como que eu faço aqui? E eu fui, ela foi me dando as direcionadas. E eu fui meio que aprendendo paralelo à faculdade. E aí foi quando eu fui ali me posicionando mais como modelo, né? Enfim, me formei, né? Então aí quando eu me formei, logo após que eu me formei, acho que tinha 1 ano e meio, 2, 1 ano e meio, 2, eu engravidei. Só que eu já estava na televisão,
né? Tanto que eu continuei grávida na televisão. Eu gravei até os 7 meses e meio. De quais programas que você participava na época, Vivi? Olha, eu iniciei no SBT, no programa do Celso Portiolli, e aí depois eu fui convidada a fazer um quadro com o Rodrigo Faro, né? Então ali o Melhor do Brasil, né? Você era assistente de palco? Nesse começo não, Tá. eu tinha um quadro, Tá. que a gente tinha um quadro onde a gente gravava e entravam ali, eram 3 meninos, 3 meninas, e a gente tinha como se fosse um quadro de apresentação artística, era bem teatral, então a gente imitava personagens, era bem dinâmico, era muito, muito bacana. Dançavam, e lá a gente atuavam? Dançava, falava, tinha, né, ali toda a encenação que a gente tinha, então foi muito bacana. E ali eu fiquei em torno de uns 4 anos, quase 5 anos com o Faro, foi incrível. E aí mudou, né, o nome do Faro lá, do programa dele, mudou para a Hora do Faro. Era Melhor do Brasil na minha época, e mudou para a Hora do Faro. Então mudou produção, mudou direção, mudou tudo. E aí foi quando a diretora, que era do Melhor do Brasil, saiu, e entrou no programa da Sabrina, que aí foi quando a Sabrina abriu o programa. Então o programa da Sabrina tinha 4 meses, e a diretora me chamou e falou, Vivi, tem alguns quadros no programa da Sabrina, e a gente precisa de algumas modelos lá, porque eu sempre fui modelo, né? Então, eu falei, tá bom, vamos lá. Vai ser você e uma menina, eles vão ficar só ali no palco, ajudando com algumas coisas. E aí eu fui, né? Já não tava mais rolando o programa do Faro, e quando eu entrei no programa, era o Vitor e Léo ainda, né? A dupla. E aí eles pediram pra gente entrar caracterizada, porque na Record era muito assim, né? A gente sempre entrava caracterizada. Então eu entrava com a roupa que falava sobre a borboleta da música deles. Então, às vezes, a gente tinha que entrar vestida de... Eu já entrei de Dilma, pra você ter uma ideia. Uau. Já entrei de Madonna, já entrei... Então, a gente... Vários personagens. Era muito personagem. Então, por isso que eu sempre gostei muito da TV. Porque eu sempre atuei. Então, eu me via ali e falava, pai, mas eu não quero nutrição. E você fez curso de teatro? Eu iniciei o curso, aí eu parei o curso. Mas chegou a iniciar. Mas cheguei a iniciar. E eu falo que a televisão foi a minha maior escola, né? E aí eu falo, pai, mas eu gosto. Ele, filha, mas não vai dar dinheiro você ser atriz. Eu falo, meu Deus do céu, né? Mas eu quero fazer o que eu amo. E cada vez mais inteirada na televisão, eu falava assim, gente, então eu preciso ir pro esporte. Então, o que eu fazia? Eu gravava e focava na faculdade e ficava naquela. E conseguia conciliar os dois. Eu falei, 1 hora eu vou juntar esses dois e vai dar bom. Né? E deu. Né? Então hoje deu, graças a Deus. E aí eu fui indo, aí entrei no programa da Sabrina, meio que pra mim... Na época que ela estreou na Record. Na hora que ela estreou, já tinha 4 meses o programa. Mas ela não tinha assistente de palco, ela não tinha nada, ela era sozinha ali. Era ela no programa. E aí eu entrei com mais uma moça pra gente ajudá-la ali no palco, né? Entregando algumas bolinhas, numa dinâmica com o Vitor e Léo. E foi muito engraçado. Eu falo que foi amor à primeira vista, né? Porque eu sempre quis conhecer a Sabrina, né? E quando eu entrei ali assim, né? Ela me viu, ela olhou pra mim e ela... Nossa, que linda! Ela veio assim, né? E ela é muito doce, né? Então ela tem todo aquele jeitão dela, mas ela é amor puro, né? Então... E aí eu entrei e falei, tal, que parei do lado dela. Aí tinha mais uma outra, né? E a gente começou a fazer a dinâmica. E aí quando acabou ali o programa, ela falou, nossa, eu gostei dessa menina. Só que eu escutei ela falando de sua produção. E eu fui embora. Na outra semana me chamaram de novo. Na terceira semana, foi eu e mais uma menina, e aí na hora que terminou o programa, ela falou assim, olha, eu quero essa menina no palco comigo, eu quero ela me ajudando. E foi muito engraçado, porque eu iniciei lá, e eu não sabia muito lidar, porque eu não tinha muita experiência como assistente de palco, apesar de que eu já tinha substituído várias outras. Sim. E aí eu ficava mais reclusa. E na época a produção, ela era muito incisiva. Então, como eu fui muito acostumada já a lidar com o jeito do Celso Portiolli e do Rodrigo Faro, a produção, na época, fazia assim, as mulheres da produção, né? Na época era a mulherada mais brutona, né? Ó, ela é diferente, ela é apresentadora mulher, então você não pode aparecer. Sim. Você fica atrás das câmeras, né? Não pode, porque ela é mulher. Porque eu acho que deve ter isso mesmo, né? De gente que quer se aparecer e tudo, sei lá, né? E aí eu ficava às vezes assim, não é nem dela, é da própria da direção produção, do programa, da direção. né? E aí eu ficava atrás das câmeras. E eu só aparecia quando me chamava. E aí toda hora ela vinha, Vivi, o que você tá fazendo atrás das câmeras? Vem aqui. Vivi, sai daí, vem aqui. E eu ia. Aí a produção, agora volta, não sei o quê. E eu ficava naquela. Bom, enfim. E assim ali eu fiquei. Aí eu fiquei ali 1 ano, quando foi quase 2 anos. De repente, a Sabrina, ela olhou pra mim e falou assim, olha, eu gostei muito de você. E mais feliz de saber da sua trajetória. E saiu. Não deu. Não falou mais nada, enfim. E aí a produção veio me falar. Falou, olha, a Sabrina
perguntou sobre a sua vida, né? E foi relatado, porque afinal já estava ali na Record há muitos anos, né? Sim. Todo mundo me conhecia. E ela... E às vezes as pessoas não têm muita ideia, né, Vivi? Mas num programa de televisão, nem sempre há muitas oportunidades para o apresentador conversar com todo mundo da equipe, né? Então, nem sempre há essa possibilidade. É difícil. Que bom que houve, né? É muito difícil. Era muito raro os momentos de nós duas sozinhas. Depois, com muito tempo juntas, a gente já tinha mais, Criaram né? um laço, Eu assim. ficava grudadinha com ela no palco o tempo todo, né? Mas é muito difícil. Sim. É muito difícil. A própria produção ali, né, acaba, né, interferindo. E o trabalho é duro, viu, gente? Em TV as pessoas acham, chegou lá, ligou a era o câmera, dia já fez. inteiro, É não. puxado. É o dia inteiro, é estudar roteiro, é saber se posicionar, é saber falar, é saber a hora de entrar, a hora de sair. E também o principal, porque é estar ligada a qualquer intercorrência. Então é isso que hoje, até quando eu até gravei um podcast agora, né, esses últimos dias, e falaram, nossa, a Vivi tem umas tiradas e de repente ela conserta um negócio ali na hora, porque é da televisão. Sim. A televisão é tudo muito improvisado. E eu já fazia muito ao vivo também. E o interessante, Vivi, que o teu percurso sempre foi em programas que tinham plateia, com auditório, Sempre. que também é um desafio, né? O tempo inteiro. E é um desafio, porque ali quando você se vê... É que eu amo a câmera, né? Eu olho uma câmera assim, eu tenho uma... E fotografa bem, né, gente? Eu Aqui gosto. a câmera dela. E eu gosto disso, eu gosto dessa conversa, eu gosto desse acolhimento, eu gosto... O gravado me incomoda, Tá. né? O gravado, mas o ao vivo, né? O tranquilo, o despojado, eu gosto muito mais. Mas acho que é por conta da TV mesmo, né? Daí, enfim, foi indo. E aí a produção falou, olha, a Sabrina, ela se interessou muito pela tua vida. Ela ficou muito feliz de saber que você é mamãe, que você tem um pequenininho aí de 2 aninhos, que você leva aí a sua casa sozinha, independente, estuda, né, não se corrompe, né, e que é muito difícil, né, ainda mais no meio, onde ali você é assediado o tempo inteiro. Eu era assediado o tempo todo. Sim. Né? E também, gente, acho que vale lembrar, né, Vivi, que num período, esse período aí já faz mais de 10 anos, isso, né, que a gente também não tinha tantas denúncias de assédio sexual, especialmente num ambiente como a TV, como a gente tem hoje, que eu acho que hoje a gente tem também essa questão da ética prevalecendo, né, as denúncias também acontecendo, então naquele período talvez a gente não tivesse tanto, né? Mas você tocou num ponto que agora que eu lembrei que eu não havia lembrado, que eu não vou nem citar nada, mas aconteceu já, de um assédio numa emissora, só que é uma coisa que eu vim trabalhando, porque eu não sabia trabalhar. Foi onde eu falo que eu não tinha terapeuta na época, não tinha psicólogo, a gente não tinha muita essa orientação, então eu tive que aprender na marra. Aonde eu tive um assédio e eu rebati. E é onde me mandaram embora. Sim. Né? E eu rebati ali na frente de todo mundo, né? Pro apresentador. E uma coisa que na hora uma pessoa me pegou pela mão, que era uma mulher na época que também trabalhava ali, mas que ela se corrompia. E eu nunca mais esqueci isso. Ela fez assim pra mim: você tem que aprender a dar sorrisos, senão você não vai subir. Eu falei assim, então, para esse tipo de sorriso, eu vou fechar minha cara. E sempre foi. Porque não adianta, eu sempre tive ali uma criação muito firme, né? E meu pai e minha mãe são, mas a minha criação veio mesmo assim, firme, de chegar e falar, é assim que você tem que agir, papapá. Meu avô era assim. Então tinha muito, até me emociona muito pra falar dele, porque ele foi um homem incrível, assim, na minha vida. E eu sempre olhava pra ele e falava assim, cara, eu vou ter um homem na minha vida que vai ser ele, igual a ele. E hoje é muito difícil, né? Assim, não falo dos homens, mas de tudo, né? Se perderam muitos valores. Sim. As pessoas se compram muito. Então eu sempre tive a minha família ali muito comigo, né? Isso como meta, né? Que eu acho que é legal, né, Vivi? Qual é a minha meta de vida? Qual é o meu propósito? Exato. O que eu vou de verdade abraçar, né? E eu olhava meu filho também. Eu falava, não. Meu filho tem que ter orgulho de mim e saber que eu fiz tudo, dei o melhor pra ele e sempre com muito caráter. E sempre. Eu trabalhava com 1000 coisas, mas eu não me corrompia. Então eu vendia roupa, eu vendia lingerie, eu fotografava de uma marca. Menina, eu fazia tudo. Que eu falava assim, hoje eu acho que não aguento, gente. Fiz uma mudança semana retrasada de casa, eu tô toda arrebentada. Foi 40 anos, bateu. Mas eu fazia tudo, eu não dormia, mas eu tava ali e pagava tudo certinho, meu aluguel. E sabe, ia super bem. Então foi incrível. E aí, de repente, quando me falaram que a Sabrina tava ali, ela me falou isso, e me comentaram por cima ali a produção, que falou, nossa, ela ficou bem emocionada com essa história, e eu já tava ali 2 anos com ela. Naquela Nem semana... imaginava ter esse reconhecimento, Nunca, né? A gente nunca vai imaginar. Imagina, né? Tá ali assistente de palco, mais uma, né? Essa coisa troca por outra, né? Uhum. E uma mais nova, mais bonita, né? E aí,
naquela semana, menina, me surpreendi. Porque quando eu cheguei pra me trocar, entrei no camarim, a figurinista, ela fez assim, Vivi, prova esse vestido. O vestido era assim. De repente o vestido tava assim. O comprimento aumentou. Eu falei, como assim, gente? Que eram os hot pants que a gente usava, aquelas que pega a metadezinha da bundinha, né? E aí eu falei, nossa, ela falou, pois é, a gente mudou aqui a forma de te vestir. E realmente, né? Ela tinha me posicionado realmente de uma forma que eu entendi na hora que eu entrei no palco. Então, na hora que eu entrei no palco, eu tava com um vestido como esse, midi, né? Que vai até o joelho, não era nada curto, com joias, um coque, batomzão, né? Bonito, vermelho. E aí, na hora que eu entrei no palco, eu entrava primeiro que ela. E ela entrou, ela fez assim, oi, gente, tudo bem? Boa tarde, sejam bem-vindos. Ó, gente, isso aqui é a Vivi, tá? A Vivi é a minha assistente de palco, mas ela não é burra, ela não é só um corpinho, ela é nutricionista, hein? Então, ó, quem quer emagrecer? E aí eu comecei a sacar dela. Falei, olha só, ela tá me ajudando. O que essa mulher, depois de 2 anos, tá me ajudando, né? Então, eu acho que ela precisou ali, né? Começar a criar ali uma confiança. Porque você ter uma assistente de palco é eu com a minha secretária. Sim. Ela sabe a minha vida inteira. Ela é minha linha de frente, Tem ela é uma meu proximidade, suporte. né? Exato. Então, você tem que ter confiança na pessoa que tá te dando apoio ali. Qualquer coisa que der, você tá ali, né? Então, eu tinha que ficar o tempo inteiro de olho nela, né? Então, foi assim incrível. Aquilo pra mim, eu falei, nossa, E o interessante, né? A gente sempre fala na área da comunicação, Vivi, que é a questão da imagem pessoal, né? Então, muitas vezes, até pelos estereótipos que a gente tem, ainda hoje, a gente tem as assistentes de palco com uma roupa mais curta, né? Uma maquiagem mais extravagante, e de alguma maneira ela estava também te ajudando a construir uma nova imagem, né? Exato. E olha que interessante. Eu repliquei essa nova imagem para a doutora Vivian, que era a Vivi Sanches, que todo mundo conhecia. Sim. Influencer, modelo, apresentadora, assistente de palco. E aí eu fui replicando esse posicionamento sozinha, sem ninguém me orientar, para a clínica. Uhum. E aí foi quando eu, nessa época, eu fui sozinha montando o meu próprio consultório, que era um consultório ali de nutrição, né? Somente. Né, e que hoje, né, recentemente, né, Sim, que a Clínica Sanches, de nutrição, de Sanches. saúde, de estética. Daqui a pouco a Vivi vai falar um pouquinho mais da Sim. clínica, né? Agora, Vivi, então quer dizer, enquanto você trabalhava em TV, você também foi cursando nutrição. Minha pós-graduação, Aí minhas foi especializações, eu fui sempre driblando as duas, muito bem. conciliando as duas carreiras. Só que até passei um pouco, que é tanta, a história é tão longa, né? Que eu acabei falando da clínica, mas teve episódios importantes antes disso. É isso que eu queria saber. Como é que você chegou a pensar, não, agora, depois dessa carreira bacana como modelo, já fazendo alguns trabalhos em televisão há tantos anos, cursando nutrição, me dedicando à área da saúde, agora eu quero ter o meu próprio negócio. Porque daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais da história da Vivi, gente, porque ela atende, assim, muitas pessoas, públicas inclusive, ajuda muita gente a melhorar a alimentação, cuidar da saúde, mas teve um percurso até aqui, né? Teve. E foi aí que me deu start, porque eu não iniciei com o meu consultório, ninguém inicia assim, né? Pelo menos, a não ser que a pessoa tenha já ali um capital, né? Uma situação financeira já, né, concretizada. E o nutricionista, ele não sai concretizado, né? A maioria sai perdido, inclusive, Sim, né? sim. Porque a ciência, ela é completamente diferente, né, da prática. Então, eu iniciei com uma oportunidade que me deram na prefeitura da minha cidade, né? Então, eu fui nutricionista por 4 anos na prefeitura, numa área completamente diferente do que eu Conta sou para o nosso hoje. público de onde você é, Vivi. Eu sou de São Caetano do Sul, São Cidade Paulo. maravilhosa, inclusive, né? É Com alta qualidade lindíssima, de vida, né? Aqui muito. no ABC Paulista. É incrível, eu sou lá, sou nascida lá, minha família inteira é de lá, então minha família tem uma história, meu avô tem uma história muito bonita lá. Então, eu falei assim, nada mais justo, né, que eu aceitar esse convite a trabalhar nesse espaço e montar hoje o meu espaço lá. Mas eu iniciei lá como nutricionista, né, da Prefeitura de São Caetano. Então, eu fazia um atendimento, e isso é muito legal, porque isso mexia muito no meu psicológico, né? E minha mãe fala, filha do céu, eu imagino, assim, a sua cabeça como fica para lidar com os 2 mundos. Por quê? Eu trabalhava de manhã na prefeitura, então eu fazia atendimentos domiciliares. Isso ainda estagiária, Vivi, ou já Não, formada? nutricionista, já formada mesmo, tá. Eu era nutricionista da população, então eu ia de casa em casa com agente de saúde para fazer a alimentação deles, em cima do que eles recebiam de cesta básica, porque por mais que a cidade é uma cidade maravilhosa, tem pessoas muito simples, Carentes. muito humildes e carentes. Tem.
E é muito, não é pouco. E é isso que eu fiquei, assim, até abismado, que você não imagina. Porque eu fico naquele miolo, que é a classe alta da cidade, que é o espaço cerâmica. Mas existem outros pontos ali. Então, eu atendia domiciliar crianças, idosos, pacientes acamados, em estado terminal, né? E também fazia os atendimentos em UBS, né? Unidade Básica de Saúde. Então, quando eu ia nas casas, que eram as casas humildes que eu tinha aqui, muitas vezes eu não encontrava nem mesa nem cadeira. Então eu tinha que sentar ali no chão e ia montar dieta. Em cima do que tinha. Ah, doutora, mas a gente não tem carne, não tem dinheiro para carne. Dá para fazer uma dieta em cima do frango, do ovo? Era no geral ovo e salsicha, né? Então era muito complicado. Então, Crianças desnutridas, às vezes, idosos, né, idosos Vivi? demais. Por mais que a cidade ela tenha um aporte, né, de suplementação de vitaminas hoje, melhorou bastante, né? Mas era muito arcaico, mas veio melhorando, né, com o tempo. E eu trabalhava até 1 da tarde. Dava 1 da tarde, eu corria, tal, porque eu tinha que chegar na Record ali 2h30, me arrumar para E entrar no olha, programa pessoal, 4 da para tarde. quem não está conseguindo se localizar, São Caetano, como eu falei, fica na ABC Paulista. A Record TV fica na Barra Barra Funda. Funda, Ou imagina. seja, não é tão fácil Não. chegar, tem uma caminhadinha aí. Aí pegava trem e tal, porque não tinha Correria. carro, pegava trem, ônibus ia, chegava naquela suadeira, né? E ia, se trocava, então, 4h30 da tarde, pronta, no salto, quer dizer, Maravilhosa É. para brilhar. eu saí de ali, pessoas simples que não tinham dinheiro para comprar uma carne, e eu tava lidando ali com os artistas, pessoas milionárias, pessoas brilhando na televisão, naquele mundo surreal. Eu falava, gente, né? E muitas vezes onde eu me chateava e eu ficava ali muito decepcionada, porque eu conheci todos os artistas que você imagina. E pessoas incríveis, mas tantas pessoas passaram ali que me decepcionaram, que eu falava, gente, o outro não tem dinheiro para comer um ovo, olha aqui, ó, sabe, destratando as pessoas, porque o público fazia, ai, né, a plateia, vamos tirar uma foto com você? Tem cantor ali que faz assim, ó. Sabe umas coisas? Eu falava, gente, quer dizer, é esse público simples que faz você levantar e você, sabe? Eu ficava só aqui, então eu sempre fui de observar muito. Então eu acho que a todo momento, apesar de eu ter tido, graças a Deus, uma boa família, né, uma boa estrutura, né, de base, a vida e Deus, o tempo inteiro me mostrava o chão ali, né, não o chão, mas a dificuldade e o glamour. Parece que era um teste. E aí? Né? E vinha sempre, né? Propostas, isso, aquilo, festas glamourosas. Eu tava sempre ali. Mas eu sempre nunca larguei a minha profissão. E manteve os pés no chão para Porque- poder conciliar tudo, né? Porque me lavava a minha alma. Eu sentar ali e ajudar as pessoas. Né? Então tem alguns pacientes que marcaram minha vida. Né? Um paciente acamado, que ele entrou em óbito e ele, antes de ir embora, ele pediu para o médico da unidade de saúde me ligar para ele se despedir de mim, porque eu cuidei dele por 1 ano, né? E uma outra criança que tinha a idade do Enzo, que aquilo mexeu comigo, assim, absurdamente, nunca mais esqueci isso. O Enzinho tinha, na época, 3 aninhos, o menino também, e aí a família solicitou a prefeitura porque o menininho não comia, porque a mãe tinha acabado de falecer. E aí a mãe tinha falecido fazia 1 semana. E quando eu entrei na casa, a casa num estado assim, o pai perdido, porque imagina, era a mãe que levava em tudo, tinham mais 2 crianças maiores, o menininho estava na cama e o pai solicitou porque o menininho, aí solicitou todo mundo, aí fui eu, foi a fono, foi a psicóloga, então ia toda a equipe equipe. multidisciplinar, né? Porque o menininho não levantava da cama. E o que me chamou a atenção foi que nós eram 3 mulheres. A fono, era a fisioterapeuta, a psicóloga e eu, não era a fono. As 3 entraram. Ele olhou para as 3 assim. A coisa mais linda do mundo. Aí ele olhou com o zoinho dele assim, ele levantou da cama e ele me abraçou. Eu falei, aí começou, né? Eu falei, meu Deus, a idade do Enzo. E aí, o que fez? Como não se emocionar com uma Não, situação dessa? é um negócio, né? é muito forte. E aí, naquele dia, esse menino, ele grudou em mim aqui assim, e aí, acho que ele ficava encostado, ele me cheirava. E aí, ele agarrou aqui, e aí eu sentei no sofá com ele, comecei a montar a dieta, e ele ficou o tempo inteiro, a 1 hora que eu fiquei lá, ele ficou cheirando meu pescoço. Eu não consegui ir embora, falei, eu vou levar esse menino embora. Porque eu comecei a imaginar o meu filho naquela situação. Claro. Então, aquilo mexeu num grau, e isso era muito complicado, você saber separar essa situação. Eu falei, Deus. Aí eu falei assim, eu amo o que eu faço, mas eu não sei se eu vou aguentar muito tempo nessa área. Mas, ao mesmo tempo, eu quero ajudar as pessoas. Sabe aquela coisa? Então,
aquilo foi lavando minha alma, enfim, aí eu ia pra lá, ia pra cá, ia gravava, e minha mãe fazia, meu Deus, olha, filha, eu tenho muito orgulho, porque não deve ser fácil. E aí até que muda a gestão, né, infelizmente, não sei se eu posso falar, mas eu vou falar, acaba mudando a gestão de prefeito de tudo, eles acabam, né, tira um, tira outro, quem não é concursado, e eu acabei saindo de lá, né, diminuir a equipe, e aí eu saí, e aí foi quando eu falei, bom, 4 anos deu pra fazer um lindo trabalho, deu pra eu juntar um dinheiro, sempre juntei. E eu andava de trem, andava de metrô, andava de carro, mas não comprava carro, não comprava nada. Eu guardava o dinheirinho, tudo, porque eu falei assim, eu vou guardar esse dinheiro, porque se a batata assar, eu tenho uma reserva. Dito e feito. A reserva, eu fui lá, aí eu fui inteligente, pedi as contas, pedi pra me mandar embora, fazer um acordo, né? Fizeram, antes de trocar a gestão, né? Fizeram um acordo, peguei meu seguro-desemprego, juntei meu dinheirinho, à vista na reforma da clínica. Falei, agora é rezar, meu senhor, porque eu não sei como vai ser. Aí você alugou um espaço para montar a sua própria clínica. Que é o espaço que eu estou hoje. Estou há 8 anos lá. Uau! E aí foi aos pouquinhos, tal. Aí eu ia, fotografava, fazia o dinheirinho ali das fotos. Bom, investi ali num... Aí fui. Aí comprei a máquina de bioimpedância, parcelei lá em 5 anos e foi indo, sozinha. E foi. E aí foi. Aí eu tava na televisão, aí a Sabrina me ajudava a me divulgar mais. E aí ia... Enfim... Os artistas que eu atendia muitos artistas, não foram a maioria da TV, alguns foram, mas graças a Deus vários me viam meu trabalho na internet, porque às vezes me viam no programa e passaram comigo. Uhum. Então eu também tive a ajuda de alguns artistas, né, para isso. Então, mas não foi muito voltado a isso que expandiu, mas foi o meu trabalho, porque hoje eu tenho um trabalho de 8 anos na região tão grande, que a demanda, ela é, graças a Deus, ela é maravilhosa, devido a tantas indicações dos próprios pacientes, né? E aí eu mesma, pra mim, falei assim, bom, mas eu quero continuar um trabalho, né, de ajudar as pessoas. Então eu estipulei determinada quantidade de pacientes no mês, pacientes com obesidade, né, de grau 3, câncer e outros tipos de doenças, assim, mais graves, autoimune, que eu vou dar a consultoria. Então, isso é pra mim. Isso é pra minha alma. Eu quero ajudar, sem cobrar. Então, eu mantive esse trabalho ali dentro dessa forma, né? Também faço outras ações sociais de final de ano e tudo. Mas, assim, eu continuei esse trabalho dentro do que eu podia fazer pra esse tipo de público. Porque hoje, não foi o intuito no começo. Eu fui lá atendendo todo o público. Eu só não atendo criança, mas eu atendo todo o público. Só que eu comecei a perceber que o público que começou a se voltar ali eram mulheres igual a mim. E homens, na minha idade, empresários, com filho, com aquilo, que busca emagrecimento. Porque não adianta, a gente é o cartão de visita. E como eu sempre mantive, né, a atividade física na minha vida, e dentro desse trâmite da TV, eu também me tornei uma musa fitness na época, né? Então, junto à TV, a gente acaba tendo vários vínculos com outros artistas. E aí foi quando eu fui performando cada vez mais na área de musculação, e aonde marcas de suplementos, marcas de termogênicos, diversas marcas começaram a me contratar como influencer. E aí eu fui pro mundo fitness. Então eu fui juntando a nutrição com a TV, o mundo fitness, e aí foi a publicidade. E a publicidade sozinha, não tinha ninguém, assim. E aí foi quando eu me tornei uma nutricionista sem querer esportiva, estética, né? Que hoje, graças a Deus, eu tenho todo tipo de público. As pessoas me procuram para tratar tireoide, para tratar diabetes, para emagrecimento, para ganho de massa, para performar, para melhor disposição. Então eu tenho tudo. Mas o público começou a se voltar a esse. As mulheres, principalmente. Aí eu lá, na fichinha escrevia assim pra mim, qual o seu objetivo? Coloco pra todo mundo, né? Eu quero ficar igual a doutora. Eu falava, nossa, né? Você passou a ser uma inspiradora, né? Também, falei, né? Que legal, né? Então, o pessoal via minha rede social pessoal, que eu tenho a rede social pessoal, e tenho a rede da clínica, que é onde eu pontuo ali só, né, os conteúdos de saúde em geral, e o meu pessoal é o meu cotidiano, é a minha vida, eu com o Enzo, eu com o meu dog, né, eu com o meu namorado, eu com a minha família, a minha casa, eu lavando louça. Então, porque as pessoas ainda acabam olhando pra gente, acho que a gente é robô, né? Mas a Vivi, né, não sei o que, a Vivi não deve lavar louça, a Vivi não quebra a unha dela, a Vivi, não. E é isso, as pessoas precisam entender que somos todos iguais. Vivi, né? Como é que você concilia tudo isso? Porque eu acho que quem está nos assistindo com certeza está pensando, poxa, mas ela chegou a ser uma musa fitness, sempre investiu na atividade física, na alimentação,
Só que como você está contando aqui pra gente, você também é mãe, é empresária, é empreendedora, né? Com certeza está sempre também estudando para continuar, né? Se desenvolvendo, se atualizando na tua área, especialmente a área da saúde, né? Que é super importante. Como é que você concilia tudo isso? Tem algum segredo? Olha, você fez uma pergunta interessante. E eu precisei me prejudicar para aprender a conciliar direito. Porque não adianta você querer conciliar, mas você se deixar de lado. Então, por mais que eu sempre fui ali um corpo bonito, um cabelo bonito, eu fiquei doente por 2 vezes. E esse foi um baque, porque eu queria abraçar o mundo. Então, naquele mesmo dia, eu queria fazer tudo. A casa, a roupa, gravar, atender, isso aqui, virava madrugada estudando. Chegou uma hora que o meu corpo deu sinal. Com um filho pequeno também, né? Exatamente. Então, o Enzo, eu carregava ele pra todos os lugares comigo. Porque eu morria de medo do meu filho um dia virar as costas pra mim. Por falta de atenção. Então, ele é tão bonzinho que eu acho que ele acostumava desde pequenininho ir numa gravação comigo, ele ficava lá no iPad. Aí ele ia no cabeleireiro enquanto eu punha o aplique do cabelo, porque eu sou toda montada, né? Eu falei pra ele, ai filho, se vier um tsunami, você não sabe nem quem é a sua mãe mais, porque Deus é unha, cabelo é tudo, né? Então ele ficava quietinho ali, eu 2 horas pra colocar o cabelo. Tá. 3 horas pra gravar, 3 horas pra fotografar. Então assim, levava ele comigo, só que não era saudável. Entendeu? Então, por mais que ele estivesse ali, eu não tava ali de alma praticamente, eu tava só o corpo ali do lado dele. Então, eu comecei a observar depois que eu tive uma herpes zoster. A herpes zoster são uma série de herpes, sabe? A feridinha, que as pessoas têm, né? Na boca, baixa imunidade, né? São milhões num só local. E aí, ela só acontece, é raro, né? Ela, na verdade, ela é o vírus da catapora, que desenvolve por uma queda imunológica muito grande. E normalmente se dá em idosos, tá? Mas também em níveis excessivos de estresse nas pessoas. E eu já estava num nível, assim, que era uma época de feira fitness, que eu tinha que me apresentar impecável no palco. Então, dieta restritiva, que às vezes é quando ela restringe muito, cai o sistema imune. Criança, casa, clínica, gravação na Record. Record reclamando que eu estava 6 quilos acima. E a marca de suplemento falou que eu tinha que subir 6 quilos acima. Então, ou seja, era aquela pressão que eu tinha que ficar musculosa pra feira e tinha que estar seca pra televisão. Porque a televisão engordava 6 quilos. Então, acabava a feira, que eram 5 dias, eu tinha que emagrecer em 10 dias pra eu me manter bem na televisão. Então, era tanta pressão que o corpo não aguentou. Então, eu tava no palco ali da feira e começou a me estourar a herpes. Foi ali que eu falei, não, eu preciso acordar pra vida, né? Então, eu concilio tudo, mas será que eu tô conciliando tudo? E bem, né? Com qualidade eu tô de vida, conciliando né? tudo, só não tô cuidando de mim. E aí, e se eu pifar? Que é o que aconteceu, 45 dias acamada. Eu fui pra morfina pra tratar a herpes zoster. Então, porque depois que ela seca as feridas, que são super doloridas, ela vem atacando toda a inervação. Então, é muito difícil. E aí, pra tratar, você tem que ter um repouso. Então, ou seja, a vida me fez parar. Sim. Então, valeu aquela loucura toda de 4, 5, 6 meses, 45 parou tudo, parou a clínica, não funcionava sem eu. E eu deitada, não tinha força nem pra cuidar do Enzo direito, porque dói o corpo inteiro, né? Então, aquilo foi me trazendo ali alguns alertas. Eu falei, não, é onde eu vou montar estratégias e é assim que eu vou conciliar. Comecei a fazer mudanças na minha vida. E é isso que eu até aconselho os meus pacientes. Porque todas falam, nossa, doutora, como que você concilia? Você tem um corpão, você tem saúde, você tem um filho, tem a casa, e você trabalha. Como que você faz? Porque eu não consigo. É estratégia. É você, dentro da sua individualidade, você arrumar estratégias. Então, eu inicio o meu dia como? Eu sou ativa, você já percebeu que eu falo sem parar, rápido, né? Meditando. Minha meditação é de 10 minutos, porque mais que isso já desfoquei. Né? Os 10 minutos do começo do meu dia. Eu levanto, arrumo o Enzo, desce, vai pra escola, levo pra escola, volto. Quando eu volto, que eu tô na paz ali quietinha, eu acendo meu incenso, minha música, meu Ho'oponopono, e faço, tomo meu café preto e ali eu faço. Minutinhos pra você. Sem nada na mente, acabou. Terminei, faço minha reza, peço proteção, agradeço sempre, e tomo meu banho e tal, e vou pro trabalho. Quando eu não vou pra academia. Então, eu começo a iniciar, ou eu faço academia de manhã, ou eu faço ela à noite. E aí, eu já inicio, tudo bonitinho, vou pra clínica mais calma, tudo tranquilo. Sento hoje pra almoçar, coisa que eu não fazia, era montando dieta e comento. Isso aqui, o estagiário na minha frente, a secretária, doutora, isso aqui, e telefone. Era assim. Então, eu falei, não, é 10 minutos, 15 minutos pra almoçar. Então, eu comecei a montar estratégias. Você montou praticamente um cronograma diário. Dormir
mínimo 7 horas, porque eu não dormia. Eu tinha que fazer trabalho, eu tinha que, sabe, o tempo inteiro aquela loucura, eu levar o trabalho para casa, né? Então, eu aprendi a conversar com os pacientes e falar, olha, 3 dias úteis para eu olhar os teus exames e te responder, porque eu tava fazendo tudo para todo mundo e eu não tava, sabe, cuidando de mim, me esquecendo totalmente. Então, comecei a montar estratégias. Ah, legal, segunda e quarta-feira são dias até hoje pesados para mim, muito pesados na clínica e corrido, não deu para treinar? Tudo bem, sábado e domingo eu treino, eu compenso. E é até bom, porque final de semana meu namorado me ajuda, ele tá comigo, a gente treina junto, a gente tem o mesmo estilo de vida, né? E ele super me apoia, ele super me ajuda. Então, aprenda a pedir ajuda também. É uma coisa que eu não sabia. Eu nunca quis pedir ajuda pra ninguém. E é isso que eu trabalhei na terapia. A minha energia masculina. Porque eu sempre fui eu resolvo tudo, eu faço tudo, não vou pedir ajuda pra ninguém, vamos jogar na cara, aí eu faço tudo. Então, esse resolve tudo, você não resolve nada e você se prejudica. Então, eu comecei a montar estratégias pra minha vida. Ah, então o primeiro paciente era às 8? Agora não é. Agora entra a meditação, eu vou ganhar menos, mas eu vou cuidar de mim. E aí eu inicio meus atendimentos às 10, mas eu deixo ali, claro, pro paciente. Se o paciente liga e fala, olha, mas ela só atende às 10, eu só posso às 9. Eu abro exceção, vou para atender ele, porque eu sei que é uma coisa de vez em quando, né? Então, foi assim que eu fui administrando. Montava as marmitas, a saladinha compro embalada a vácuo, porque eu não vou ter tempo à noite, na hora que eu chego para lavar. Então, são estratégias do meu dia a dia que eu vou montando e eu replico para eles. E para as pessoas também da internet que me acompanham e tudo, porque dá pra gente conseguir fazer isso, mas a gente tem que parar para fazer isso. E muitas vezes a gente não para, porque a gente coloca o trabalho à frente. Aí a gente deixa a família, a gente deixa a nossa saúde, que não é o correto. Então, depois de apanhar, né, eu comecei a trabalhar. Fora outras questões também, né, que me deram uns chacoalhões, que é a questão emocional, porque a saúde mental, ela é muito importante. E eu adoeci também, né, por 2 vezes, grandemente por problemas emocionais, que debilitaram a minha saúde. Então, não é a correria do dia. Às vezes, aqui é a pior. Eu tive infarto por conta daqui, né, eu tive herpes zoster pela 2ª vez, que é raro, por conta daqui, né, onde eu fui pro fundo do poço. Então, na verdade, você também tem uma história de superação, né? Muito, eu nunca expandi isso. E eu nunca falei pra ninguém. Eu falei, ainda vou ter o momento certo aqui de falar, né? Que é hoje. Olha só, né? Que honra, né? Poder ouvir um pouco desses relatos também, que podem inspirar tanta gente. Né? Foram problemas emocionais que te adoeceram. Veio as doenças físicas, né? Então, é que muitas vezes nós, assim, figuras públicas, a gente muitas vezes nem mostra. Porque tanta gente se inspira na gente, né? Mas eu acho que é importante, e hoje eu vejo muito isso nas pessoas, porque muitos, não só pacientes, mas pessoas na internet me procuram para perguntar sobre situações que eu já passei. E eu nunca expandi isso, eu nunca falei sobre isso. Né? Então eu tive um infarto, já há 12 anos atrás, foi exatamente na semana da separação do meu casamento. Quando você se separou do pai do seu filho? Isso. Foi o primeiro susto. A herpes foi o segundo. Então a herpes veio pela 2ª vez para assustar de novo, falou assim, e aí, acordou? Né? Mas era outra situação também, né? Então, eu tinha um bebê muito pequeno, a gente se separou, e naquela semana eu sofri demais. Tudo era muito novo para mim, era mãe de primeira viagem, e eu não sustentei essa situação de separação, né? Me adoeceu muito, por mais que a gente sabia que era preciso. A mãe, eu acho que ela adoece não é pela relação, acho que é mais pela família. Você fala, meu Deus, a minha família bagunçou, o que eu vou fazer agora com meu filho? Como eu vou explicar essa situação para ele? E aquilo foi me deixando muito, assim, desesperada, né? E eu sempre fui muito forte ali da minha família, né? Então eu sempre fui ali muito mais, uma base muito concreta ali para fortalecer todo mundo, inclusive os meus pais, que meu avô me ensinou. Até na terapia, né, e constelação familiar foi apontado muito isso, que eu tomei o posicionamento do meu avô na família, né, então... E foi uma grande influência na tua vida, né? Foi. Então, tudo que eu tinha, eu perguntava pra minha mãe e meu pai, mas ele era meu canal ali. Teu porto seguro. Era, né, então, foi muito complicado, porque eu não sustentei, e aí o Enzo tinha 2 aninhos, e ele fazia, cadê papai? Meu Deus do céu. E aquilo, e eu tentando, né... Filho, não, agora tem 2 casas. Sem terapia, hein? Sem psicóloga, que na época, né, eu nem pensei em procurar. A gente achava que psicólogo era pra louco. Sim. Na época, né? Então, graças a Deus, hoje isso já passou, mas... E aí eu falava, não, papai, agora tem outra casa porque tem que cuidar da vovó lá e eu tenho que ficar aqui com você. Então, a gente tem 2 casas legais agora pra você ir. Mas cadê? E aí, onde eu tive um infarto. Eu parei de comer,
né? Onde entra, né, os transtornos alimentares, né? Que eles vêm por emoções. Então, a maioria das mulheres hoje, homens, né, que passam por qualquer situação emocional pesada, um luto, uma separação, as pessoas compensam na comida. Outras criam inapetência, que foi meu caso, eu não comia. E eu na TV, comecei a secar, e a pressão na televisão, você tá muito magra, e aquela saboneteira que assim, aquele desespero, e eu precisando estar sempre impecável, comecei a ficar na dieta líquida. Falei, bom, eu como nutri sei que eu não posso fazer isso. Dieta líquida, o dia inteiro, batia whey com fruta e tal, hipercalórico, mas não é a mesma coisa, né, não é. Então a gente precisa, né, ter uma alimentação com a solidez do alimento, pra gente conseguir ter ali toda a absorção dos nutrientes. Quando você bate um alimento, você perde a maioria das fibras e propriedades. Então, o que aconteceu? Começou a entrar déficit de vitaminas, onde caiu ferro, B6, B12, e eu não sabia. Eu tinha o que na época? Um anticoncepcional, que na época o ginecologista não me orientou os riscos. E aí, uma queda de B12, B6, ácido fólico, juntamente com o aumento de homocisteína, que é um marcador inflamatório para quem tem anticoncepcionais, pum, coágulo, trombose, infarto. E aí foi quando eu fui infartada para o hospital, eu não sabia. Né? Então, aquilo foi um susto. Fiquei 12 dias internada. E aí, quando provavelmente o teu biotipo e a tua vida ligada à atividade física também te ajudou na recuperação, olha que né? interessante. Exato. Na hora que eu acordei, nunca mais esqueci aquele médico, gente. Ele olhou pra mim e fez assim: você sabe que sua mãe estava me contando aqui que você se separou recentemente, né? Você sabe que você, como nutricionista, errou, né? Só paulada ele deu em mim. Eu falei, nossa, né? Aí eu falei, doutora, ainda estou debilitada. Eu falei, muito né? bom, muito obrigada, vou continuar com o olho fechado. Aí ele fez assim, vou te falar uma coisa, menina. Vai passar diversos homens na sua vida. E talvez um pior que o outro. Você vai infartar toda vez? Você tem um filho. Então, cuidado, porque o emocional mata. E esse anticoncepcional foi só um empurrão pra tua vida. E aproveita também, bate lá na porta da sua gineco e agradece ela, a trombose que ela te deu o resto da vida. Só fez isso e saiu. Eu falei, meu Deus, né? Onde eu me especializei na parte hormonal, mesmo eu sendo nutricionista. Por quê? Naquele 1 mês sem anticoncepcional que eu não podia mais tomar, eu eu ganhei 4 quilos de massa magra. Eu falei, gente... Aí foi quando eu fui vendo também que os anticoncepcionais atrapalhavam no ganho de massa, no emagrecimento. Então, tudo foi uma ajuda. Até o que vem pra ruim, vem pra te ajudar. Tudo que é de ruim tem um ensinamento. Tem um lado bom. E aí foi onde eu fui trabalhando. Isso, falei, não, eu preciso ver o lado bom das coisas. Por mais que eu fui muito pessimista a vida inteira. Falando, por que é tudo difícil pra mim? Por que não sei o quê? Por que não sei o quê, né? E aí foi isso. E aí outro processo aí. Hoje, o pai do meu filho é meu amigo. Adoro o Betinho, o pai dele. É uma figura. Eu falo que ele veio na vida, a gente namorou pouco tempo, a gente namorou 6 meses, né? E aí a gente teve um neném e casou. Mas eu falo que hoje ele é um amigo, né? Ele veio pra me trazer meu maior presente. Sem e é uma dúvida. pessoa incrível, porque ele dá uma criação muito boa pro Enzo, ele é doce, ele é um rapaz muito doce, tem caráter. E é isso que eu quero pro meu filho. E desse lado também, né? E foi ótimo. Mas depois veio uma outra situação. Aí eu levantei, aí olha que interessante, né? Afundei, caí, tive infarto. E passaram-se uns 3 meses que eu me curei e tudo. Eu recebi a oportunidade de ir pra Sabrina. Foi quando eu falei, gente, olha que incrível, né? E aí eu peguei o gás de novo, saí do fundo do poço, da depressão, da tristeza, da separação. E pá, alavanquei. Aí fui. Tá. Decolei. Nossa, aí falei, não. Aí quando deu 2020, final de 2020, eu saí da televisão. Né, saí da televisão. O programa da Sabrina acabou? Acabou, o programa da Sabrina acabou. Tá. Saiu, aí o Fábio me chamou pra ser assistente dele. Aí fiquei de assistente de palco com o Fábio e com a Valesca um tempo. E aí não me via mais ali. Acho lá, eu olhava assim e falava, não, essa roupa não saia muito curta. Falei, eu não sou isso, eu tenho tanto conteúdo. Eu tenho tanta coisa pra ensinar. E aí você já tinha clínica também? Eu já tinha clínica. Imagina, uma hora eu tô ali de jaleco, passando um conteúdo incrível, outra hora eu tô de saia, nada contra. Sim. Mas assim, é um trabalho lindo que eu fiz por anos, não tô cuspindo no prato que eu comi, mas eu não me via mais. Era um ciclo que tinha terminado na tua Exato, vida. que foi incrível, mas acabou. E aí eu saí. Só que todos nós que saímos na televisão, a gente fica um pouco cabisbaixo, né? Onde a gente fica meio, a gente sente falta disso. Né? Porque isso traz uma estima grande pra gente, né? É diferente. E aí eu fui, por mais que eu continuei trabalhando como apresentadora em alguns eventos, em algumas festas, em alguns programas de TV, dava pautas, né? Modelo, continuo até hoje como modelo, influenciadora digital. Beleza. E aí eu passei por uma outra situação, quando eu tive um relacionamento e tal, e
dentro desse... É muito delicado até esse assunto, porque eu nunca toquei nesse assunto, né? Nunca imaginei que eu fosse até tocar nesse assunto, mas eu acho que é interessante passar por cima isso, porque eu recebo muitas mulheres passando por essa situação, né? E eu não expandi isso, não expus isso, mas todos nós, parece que a gente é um robô aqui, né? Que aquela Mulher Maravilha tá sempre perfeita, sempre saudável, né? Mora bem, casa bem, tudo, enfim. Mas todos nós temos ali os nossos momentos, né? Que a gente não imagina que podem vir a acontecer. E aí foi quando eu tive uma queda de novo, né? Uma queda um pouco... muito, muito próxima disso, né? Que foi também um relacionamento, muito parecido no sentido do sofrimento, mas não foi um sofrimento, assim, de perda. Foi um sofrimento... Acho que é o pior sofrimento que eu já vivi, né? Pior até que o meu infarto, eu vou te falar. Que é o sofrimento do abuso emocional, né? A relação tóxica, né? Você viveu uma relação abusiva. Muito, né? Então eu falei, gente, foi até uma época que estavam iniciando esses assuntos. Eu falei, gente, isso não é moda, isso é real, né? Foi um namoro, Vivi? Foi um namoro. Foi um namoro e aonde iniciou uma história muito legal, né? Foi muito bacana, né? Uma pessoa que aparentemente para mim realmente era uma pessoa que parecia ser diferente, né? De tudo que eu havia conhecido. Então, foi inclusive uma pessoa que quando eu conheci estava numa situação triste, emocional muito abalado e tudo. E eu acabei conhecendo, mas como eu já também estava já ali um pouco mais abalada no sentido de já ter mudado completamente minha vida. Eu saí de toda a parte artística, eu já não estava mais ali, né, naquele movimento. E aí eu entrei dentro de uma relação aonde essa relação, que era uma relação narcisista, abusiva, de muito ciúme, muita posse, né? Eu já tive namorados com ciúme, mas a gente sabe o que é um ciúme normal. Mas eram situações que você começa a se culpar. Você fala, mas eu fiz isso? Porque você começa a ser ali questionado o tempo inteiro. Você é praticamente vigiado o tempo inteiro. Você é monitorado o tempo inteiro. E quando você fala situações que não são monitoradas, a pessoa não acredita. E ela cria situações que muitas vezes não é nem culpa dela. Às vezes ela passou por algumas situações que ela se tornou essa pessoa, né? Ou ela tá até doente, né? Porque muitas vezes fizeram isso com ela, ou ela passou por traumas. E a pessoa já começa a criar, né? Normal, igual uma traição. Você vai ser traído, você vai pensar o que também? Você fala, já sei os macetes de quem trai, ó, será que tá, né? Você fica, né? Sim. Então, eu não sei até hoje, mas eu creio que realmente tinha uma mente bem dolorosa, né? E isso foi me adoecendo, eu não fui percebendo, porque quando você tá numa relação, que ela é uma relação, como eu vou te dizer, essa relação manipuladora, né? Para que você não crie constrangimento com a pessoa, você não quer mais briga, porque é tanta coisa, é tanta briga, é tanto questionamento que você já tá tão cansada que você fala, eu vou evitar. Aí você já começa, não, eu vou evitar fazer tal coisa. Aí eu vou evitar de ir na minha mãe, porque se eu for na minha mãe, no meio do caminho ele vai achar que eu encontrei alguém ou que eu tô mentindo e não fui na minha mãe. Então, quando eu comecei a perceber que demorou, eu só percebi porque as pessoas que estavam à minha volta começaram a ficar preocupadas comigo. Porque eu comecei a sumir de rede social, né? Agora acho que os meus seguidores aqui, né, vão entender. Eu tô voltei para as redes sociais mesmo, assim, mais ou menos há uns 7 meses, mais ou menos. E eu fui me excluindo. E as pessoas começaram a me chamar. Eu já tinha me afastado dos meus amigos. Eu já estava praticamente afastada da minha família, né? Já estava criando conflitos com meu filho, porque a pessoa implicava com meu filho, então eu começava a implicar com meu filho para não chatear a pessoa. Olha que loucura, né? E aí, um dia eu tomei um choque porque a minha irmã, e a gente já ficou muitos anos até sem se falar por brigas, assim, bestas, e hoje a gente, nossa, trabalha comigo, é minha vida, amo demais. E a minha irmã, ela parou assim e falou assim, olha, eu sei que você tem suas amigas, tem ciúme, né? Que você trata como irmã, mas eu sou sua irmã de sangue e eu te conheço como ninguém. Eu vou te falar uma coisa. Ela pegou e mandou uma foto minha, dos meus olhos, do lado da pessoa. Num evento que eu estava ali com a pessoa. Ela falou assim, olha esses olhos. Você não tá feliz? Você tá chorando nessa foto. Você não é mais você. Eu não vejo você falar da sua clínica. Eu vejo você falar só de outros lugares dessa pessoa.
Não vejo mais você brincando, falando como você fala, gente, aí como vocês estão? Tão topperson? Cadê os topperson da sua vida? Porque eu faço um linguajar que eu falo, você tá bem? Firmeza, Son? Tá topperson? Tá felizão? Como é que tá? Não sei o quê, né? A Vivi é muito bem humorada, eu sou gente? Muito, eu falo. Brincalhona. E aí, eu brinco a minha sogra, e aí, sogerson, você tá boa? Então ela falou assim, cadê aquelas suas brincadeiras? Cadê aquelas coisas que não tem mais? Você tava apagada, triste. Acabou. Você não faz uma postagem da clínica, você não posta um prato de comida, você não tá treinando. O que está acontecendo? Você já percebeu? Aí, fiquei quieta. Aí, a minha melhor amiga, né? Minha irmã. Que olha que coincidência. Ela é prima do meu atual namorado hoje. Uau! Né? E aí, ela sentou um dia, num domingo. Ela falou assim, onde você tá? Eu falei, eu tô na clínica trabalhando, que eu não tô muito bem. Ela falou, tô indo aí. Ela chegou com um banquete de café da manhã. É pra você, princesa? Vamos conversar. Achei muito estranho. Ela mora longe, mora em São Paulo. No domingo, ela largar tudo pra ir. Ela pegou uma folha de papel e ela desenhou. Aqui é o fundo do poço. Você está chegando nele. Aqui é isso, aqui é essa pessoa faz isso. Você está fazendo isso, mas você era isso. Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, eu não queria acreditar, né? Mas eu já não era mais eu. Eu já era uma outra Vivian. Eu era uma Vivian que eu estava ali para ele, vivendo a vida dele, para fazer ele feliz da forma como ele queria. Eu sentia que se eu aparecesse, eu afetava, né? Eu tinha medo de fazer uma foto minha com o look, né? Da marca que me patrocina, e um paciente amigo lá falar, parabéns, doutora, tá muito bonita. E ela, sabe, eu tinha medo de tudo. Então eu falei, não, tem algo aí. Então eu comecei a me ver sozinha. E eu não tinha mais energia, a energia da minha família, a energia dos meus amigos, porque eles são a minha bateria. Né? Eles são quem me energiza. Eu falo que ninguém na vida sobe sozinho. Pode reparar. Você sempre tem alguém ali que te ajudou a subir. Então, se eu tô aqui hoje, é porque alguém falou, Vi, vai lá. Tem tal pessoas que vão gostar de te apresentar, de te conhecer. Então, Deus não move pessoas à toa. Então, simplesmente ele colocou as principais pessoas que eu pararia para escutar e me pontuou o que estava acontecendo. Aí, quando eu vi o negócio já estava feio, né? Eu já estava assim. E aí, onde eu interrompi, né? Eu terminei esse relacionamento. E aí, depois disso, foi um pouco pior. Porque aí vieram situações piores, né? Porque eu já estava sofrendo muito. E aí, aonde eu tive uma herpes zoster, de novo. Pela segunda vez ela veio. Provavelmente você gostava muito dele. Foi difícil também esse término, né? E muito, porque não era só gostar, não, né? Hoje eu olho assim, eu gostei. Eu não amei. Sim. Eu fui manipulada. Porque o amor não é assim. Não é por nada, não. Hoje eu falo do fundo da minha alma. Hoje eu sei o que é amor. Porque hoje eu amo e hoje eu sou amada. O amor, ele quer te ver feliz. O amor, ele faz tudo pra fazer você estar no topo. Então, se ele tá fazendo você estar no topo, ele não quer competir com você. Então, a todo momento, eu tinha competição. Era alguém querendo competir, alguém deixar eu atrás pra ele aparecer, porque se eu aparecesse mais, incomodava. Então, o amor não é isso. Mas eu acho que eu fiquei mal por enxergar de fora. Então, eu não tava aceitando o que eu permiti fazer comigo. Porque sempre fui uma mulher independente, forte. Quanto que eu ia aceitar isso? Né? E aí eu fui perdendo a clientela, porque eu não aparecia mais em rede social, começou a afetar meu bolso, porque se eu não apareço, as pessoas não me veem, né? Então, e os pacientes mais próximos eu comecei a falar, eu tô doente, eu tô com herpes zoster, eu não vou poder, né, por uns dias atender. Aí minha equipe foi me ajudando na clínica, que meus funcionários incríveis ali tomaram a frente, graças a Deus, né? E eu fui contornando, até eu melhorar. Entrei na terapia, que hoje eu já tô na terapia, deu 2 anos. Tive alta agora, mês passado, ela me deu alta, ela falou, olha, parabéns. É incrível. E aí foi onde eu fui me espiritualizando mais. Mas eu fui pro fundo do poço. E aí, na hora que eu fui do fundo do poço, eu não queria mais saber de nada, eu não queria me cuidar, não queria sair de casa, eu não queria falar com as pessoas, eu não queria ver, eu não queria treinar. As coisas não tinham mais sentido pra mim. Tudo que eu amava fazer não tinha mais sentido. Eu tinha brigas com meu filho o tempo inteiro, que é a pessoa que mais me ama, é a pessoa mais doce, né? E que sentou comigo e fez assim pra mim. Ali foi um chacoalhão de vida, que um menino de 11 anos olhar pra mim e fazer assim, olha, não inventa mais que você tá chorando porque seu nariz tá dolorido. Porque quando ele era pequenininho, eu chorava, escondida, ele me via, aí ele fazia assim pra mim, por que você tá chorando? Eu falei, mamãe machucou o nariz. Aí ele fez assim, não vem falar pra mim que é o seu nariz, porque eu tenho 11 anos. E eu vou te falar uma coisa. Você sempre quis ser sozinha.
Mas eu vou te falar uma coisa, nós precisamos sempre de alguém para cuidar da gente. Do mesmo jeito, ele usou essa palavra que eu achei tão engraçado, do mesmo jeito que existe uma mulher, uma beleza rara, como você tem, bonita, trabalhadora, fiel, tem um homem em algum lugar do mundo, mãe, igual você. Só que você não pode perder as esperanças por conta de outras pessoas. Amor não é isso. Aí eu olhei pra ele assim, aquilo pra mim, menina. Eu falei, Enzo, quem te falou isso? De onde saiu? Eu falei, mas eu não sei, as coisas vieram pra te dizer e eu tô te dizendo. E eu não quero mais ver você chorar. Que maduro, né? E hoje, assim, foi incrível, assim, porque depois disso eu virei a chave, meus amigos se juntaram comigo, todos eles falaram, tamo aqui pra te apoiar. E não é porque você se afastou da gente que a gente virou as costas, porque a gente sabia, a gente estava respeitando o que você estava vivendo e sabia que só você sozinha ia acordar, né? E aí eu tive muita ajuda. Eu falo que qualquer mulher ou qualquer homem, que os homens passam por isso, que venha passar por esse tipo de situação, tenha teus amigos, tenha tua família, não adianta, as pessoas não vão mudar, né? E a partir do momento que você percebeu que você não é mais você precisa vir embora, você precisa pegar suas coisas e sair. Retomar as rédeas da sua vida. Porque nós vemos sozinhos ao mundo. Essa história ninguém pode apagar que eu construí até agora. Ninguém pode me derrubar o que eu construí até agora. O meu nome, o meu caráter, ninguém pode falar do meu caráter. Ninguém pode me derrubar. Entende? E para eu estar aqui, provavelmente não foi essa pessoa que me levou para lá. Então, é por isso que a gente tem que pensar que não podemos depender de pessoas. Não podemos. O relacionamento existe para somar. Eu falo para todo mundo que ele é um whey, né? Ele é uma glutamina, ele é um suplemento, ele é um complemento para a tua vida. Ele vem para somar, né? Não para ser o essencial, porque a partir do momento que você coloca como essencial, quando vai embora, você entra em déficit, né? E é isso. Então, hoje, graças a Deus, levantei com a corda toda e precisei ir, e não me arrependo de ter ido, porque precisei, e foi ótimo para eu me enxergar de novo, né, trazer meu brilho de novo e eu vim muito mais forte, né, e parece que quando eu voltei e subi, minha vida me transformou. Um homem incrível apareceu na minha vida, né, um homem que soma em todos os momentos, ele se preocupa comigo a todo momento, tem um amor incrível pelo meu filho, né, a minha clínica expandiu, né, eu mudei até de apartamento, de casa, de energia, né, as pessoas à minha volta, amigos incríveis começaram a surgir, pacientes novos, maravilhosos. Então, começa tudo a fluir quando você tá bem com você, quando você se ama. Então, por isso que a gente tem que se amar e tem que se cuidar, né? Então, eu falo que a saúde mental, ela é essencial para nossa saúde física. Porque o corpo fala, mas a gente não observa. Pode reparar. Ele tá dando sinais. Você tá cansada, tá debilitada, tá com dor de intestino, ele vai te dando sinal. Só que se você não se atenta a esse sinal, vem o BO. E aí, quando vem... Vem com tudo. Gente, olha, tô... assim, muito honrada de compartilhar com vocês tantas histórias de vida da Vivi, né? Essa pessoa incrível, essa mulher linda. Obrigada. E querida. Obrigada, foi um prazer Vivi, te conhecer. Queria pedir, assim, para você deixar os teus contatos, até porque, gente, nós vamos voltar em um outro podcast aqui nas redes da Star Meta, falando só sobre emagrecimento, saúde, muitas perguntas que não querem calar, inclusive a alimentação da doutora Vivi. Exato. Né? Que ela vai As contar dicas. depois pra gente, isso. Mas aí é assunto para um outro episódio. Vivi, deixa as tuas redes para quem quiser te seguir, conhecer um pouco mais do teu trabalho e da tua trajetória. Mostro sim. Bom, nós temos um Instagram da clínica, né, que é uma clínica hoje voltada não somente para nutrição, mas ela tem ali, né, endocrinologistas, nutrólogo, cirurgião plástico, outros nutricionistas no meio também fitness, de preparação de atletas para fisiculturismo, maratonistas. Temos também biomédicos voltado para harmonização facial, né, estética, harmonização, enfim, protocolos para emagrecimento, terapias injetáveis, soroterapia. Então, a gente tem ali uma gama de tratamentos hoje e profissionais incríveis, né? Porque eu falo que a equipe multidisciplinar era isso que faltava para mim, né? Porque ninguém consegue aí, né, os objetivos e evoluir sozinho, não é mesmo? Então, a clínica, hoje, ela tem um Instagram que ela mudou até um pouquinho o nome, tá? Então, hoje é @clinicasanches_, tá? Esse é o Instagram da clínica. O site ele está em construção, mas quem digitar ali o meu nome ainda aparece o site antigo, ele está em transformação. Lá também vocês no site conferem dicas, os artistas e pessoas, né, celebridades que já passaram pela clínica também em tratamento conosco, que é www.viviansanches.com.br, tá? E tem minha rede social,
Porque também muita gente pede, né? Sim. Porque na minha rede social eu mostro meu dia a dia, meu cotidiano, né? Sua A rotina, vida como ela né? é, e aí vocês vão entender como é que dá conta de tudo, né? Com sabedoria. Que é Vivi Sanches, _SP, tá? Legal, Vivi. Obrigada demais pela tua Obrigada a presença. Agradeço a todo Um mundo que prazer. nos acompanhou aqui. E um beijo. Fica aqui nosso agradecimento, a nossa gratidão a Vivi por ter Obrigada. vindo e compartilhado tantas histórias de vida com a gente. Obrigada. Obrigada a você. Tchau, tchau, gente.